noite, boa noite. Esse aqui é meu canal simples, né? Meu canal simples de trabalho, de estudo esse partilhado. Comecei como estudo da doutrina espírita. É um canal de opiniões e principalmente de ideias, né? Porque a gente vive num mundo de ideias. Esse mundo aqui que a gente se coloca e se presta ao serviço de transmitir alguma coisa, ou um vídeo, ou fazer alguma coisa, é para trocar uma ideia. É um monólogo, né? Eu falo e alguém do outro lado escuta. Bom, eu queria falar sobre a filosofia. A filosofia, afinal, para que serve tudo isso, né? A filosofia tem um questionamento, né? Afinal, para que serve tudo isso? A filosofia é uma coisa, ela é simples e, ao mesmo tempo, ela é complexa. A filosofia, ela não é um livro de autoajuda. A filosofia, ela serve para refletir. E o principal, você analisar a história. Você analisando a história, você tem como analisar a própria história. E principalmente o próprio desenvolvimento de uma sociedade. Na foto que vocês estão vendo é de um livro. A Dores do Mundo é um livro de um pensador, Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, ele é do século XIX. No início do século XIX, ele surgiu na sociedade. E no início do século XIX era um século complicado, era um século difícil. Então, o Arthur, em questão, ele, através desse livro, ele relatou para mim o que ele via na sociedade e o que nós poderíamos acertar em relação à nossa própria história. Então ele conta a história dele, ele conta a história da sociedade em que ele vive, e ele vem trazer uma luz para no futuro a gente não cometer os mesmos erros. Então, no século XIX, no seu início, estava começando a era industrial, estava começando como é que eu posso assim dizer? Eu aqui em pleno século XXI, com a tecnologia, com superpopulação, você não consegue se imaginar numa era que ainda estava tudo sendo uma novidade. Então, ele traz essa reflexão, né? Então, a gente que está aqui no século XXI, se pudesse voltar lá num túnel do tempo, a gente poderia verificar o que ele nos traz de reflexão nesse livro. Como não tem como voltar no tempo, temos como andar para frente. Agora, voltar, retroceder, jamais. Aí entra um segundo pensador, que por acaso também é da mesma época de Schopenhauer. Só que esse segundo pensador é um professor. E é Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec, ele nos apresenta o Livro dos Espíritos. Só que Allan Kardec está numa situação assim também complexa, né? Porque Allan Kardec está numa época que a educação não é muito divulgada. São para poucos que têm acesso à educação. Hoje, olhando o nosso século, você vê tudo que a gente tem, a gente pode pesquisar tudo, ler tudo. Então eu fico imaginando Allan Kardec nos tempos atuais.
como seria Allan Kardec nos tempos atuais. Mas o Allan Kardec nos apresentou uma obra que não é dele, né? É um pseudonônimo, mas ele trouxe uma obra que se chama O Livro dos Espíritos. Muita gente vai dizer assim, mas pô, é um livro que traz uma reflexão. Não, é um livro que fala do mundo dos espíritos. Aí a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, bem lá atrás, lá na Grécia, e analisar o nosso triunvirato, né? Os triunviratos são nossos três grandes pensadores: Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão, com a sua grande reflexão sobre o mito da caverna, nos faz refletir nos tempos atuais. O Livro dos Espíritos, ele é o livro da alma. Como o homem é um ser material, fica difícil, nessa época aí, que ainda estava faltando esclarecimento, na época do século XIX, lá no seu início. Então, era complicado. Esse livro aí que está aí na frente, essa foto aí, foi feito em 1851. Não é com a facilidade que nós temos hoje. Mas o que mudou de lá para cá? Muita coisa. Muita coisa. A tecnologia é uma delas. E essa reflexão dessa tecnologia é que eu começo a questionar muita coisa. Entendendo esses dois pensadores, né? Um é professor, que é o Allan Kardec. E o outro também é um professor e é filósofo, Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer, ele vem mostrar as dores do mundo nessa obra. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei assim meio chocado, não. Chocado porque eu acho que a nossa natureza já é bem pré-estabelecida, né? Acho que nós não precisamos ter dúvida de mais nada. Se alguém tem dúvida, é bom continuar lendo, né? Não é livro de autoajuda que vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você se autoanalisar. Então eu queria trazer um capítulo que eu li desse livro que eu achei muito interessante. Aliás, todos os capítulos desse livro é interessante. E para mim é mais do que interessante, é um estudo filosófico. Então o que ele passou, o que ele viu, ele escreveu. E chegou até a mim em dezembro de 2022. Hoje nós vivemos a modernidade líquida. O que significa a modernidade líquida? Na época no início do século, era a era da vontade. Schopenhauer, ele tinha uma visão que a vontade predominava. E realmente, se nós formos analisar, é a vontade de colocar a área industrial totalmente em movimento, era a era industrial entrando, a coisa avançando, construções, aldeias viraram cidades, e assim foi esse movimento no início do século XIX. As primeiras fotos, as primeiras imagens. Então, hoje nós temos só melhoria dessas fotos, dessas imagens, dessas coisas. Está tudo muito mais rápido do que no passado. No passado, atores, atrizes, era muito complexo. Muito complexo. Você, para conversar com uma pessoa ou outra, ou tentar fazer um diálogo, você tinha que escrever cartas. E demorava um certo tempo, né? Veio o telégrafo veio acelerar um pouco mais.
Eu me lembro que eu recebi telegrama, para você ter uma ideia da minha pouca idade. Eu já cheguei a receber telegrama, somente telegrama de emprego. Então, nos meus 56 anos de vida, eu agora recentemente, no início desse ano, de 2021, que está acabando, eu resolvi entrar num estudo EAD, que é filosofia. No início, achei meio complexo, mas eu entendi que você tem que ler. Aí eu já gostei, porque desde os meus 35 anos que eu já leio, né? Eu demorei muito para estudar. Mas quando eu comecei a estudar, eu fiz eletrônica, telecomunicações, eu fiz radiologia, eu tenho cursos de informática, de programação, Pascal também é um grande pensador. A linguagem Pascal, Visual Basic, então. Mas hoje, você vai se auto-perguntar, e daí? Bom, e daí que isso aí não serve para mais nada. Esse conhecimento todo, nesses meus 35 anos de contribuição no INSS, pela lei, eu deveria estar já, pela lei, né? Na lei aqui, com 35 anos, você se aposentadoria. Você se aposenta. Mas agora mudou. A mídia e os investidores, eles disseram que alguém tem que pagar o preço. Então, esse alguém sou eu. Então eu tenho que ir até 65 anos. Como o homem hoje, atual, não está chegando nem a 64, a 63, somente a classe mais baixa, por inúmeros fatores econômicos e principalmente sociais, não estamos chegando aos 65 anos. Eu já estou com 56, fiz agora 56. Muitos diriam, é um garotão. Sim, eu sou um garotão. O Schopenhauer morreu com 72 anos. É a idade máxima que um homem normal, ele morreu tranquilo. E deixou muitos pensamentos e muitas ideias para gerações futuras, que no meu caso sou eu. Então eu encontrei a filosofia, não é o hobby, é a minha paixão. Ela estava oculta em mim, no mundo das ideias. O livro dos Espíritos, não, ele já estava comigo desde os meus 35 anos, que eu comecei a estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Então esses livros, o que é o Espiritismo, foi o caminho inicial. E comecei nos centros espíritas, apesar da minha origem ser totalmente umbandista, né? Eu sou totalmente da Umbanda. É uma religião totalmente vinculada à Umbanda. A minha religião, nasci na Umbanda. Nasci na Umbanda, é modo dizer. Meu pai e minha mãe era da religião, então eu me lembro da minha infância que eu ficava brincando ali no meio dos terreiro, né? Aquela coisa toda. Então eu não fui nem pela dor, nem eu gostava mesmo e sou um bandista até hoje. Mas sentia a necessidade de estudar, para não cair no engano, né? Então, se você não estuda, você acaba repetindo a mesma história. Então eu comecei a estudar, e com a prática da parte teórica, eu tinha prática, mas não tinha teoria. Então eu precisava dessa teoria. A prática eu já conhecia, entre aspas, né? Quando eu comecei a ter a teoria, principalmente no livro dos médiuns, eu vi a grande responsabilidade que nós,
que abraça a causa. Mas eu percebi que os que abraçam a causa têm a responsabilidade, mas os gestores que gerenciam a casa, eles só querem saber de receber, mas não. Se eles percebem que eles não estão recebendo muito, eles não estão ficando ricos, eles fecham suas casas e a gente é que se lasque. Eles ganham dinheiro em cima dos médios que trabalham nas casas. Se ele vê que ele está no prejuízo, o que ele faz? Fecha a casa. Então, infelizmente, acabou isso acontecendo comigo. Estou bastante tempo afastado da Umbanda, mas a Umbanda não está afastada de mim. E nesse meio tempo, acabou aparecendo olhando agora uma pesquisa na internet, achei o EAD. Achei interessante, analisei e comecei. Cheguei a 1 ano, dá para acreditar? Eu nunca pensei que eu ia chegar a 1 ano com um emprego tão ruim como está agora, porque nós não temos emprego, nós temos serviços. Aí aparece serviços aqui, aparece serviços ali, mas emprego não. Primeiro que a maioria dos empresários hoje já estão velhos, né? Já estão cansados, e eles não têm mais aquele pique que a gente tinha também, né? Que acontece? Eu trabalhei muita gente também que hoje já estão velhos. E eles nos chamam de velhos também, né? Funcionário velho, patrão velho, empresa velha. Mas ele quer renovar com a juventude oferecendo um salário mínimo. A área de tecnologia, tá? Uma área que no passado foi muito cobrado, qualidade técnica, diplomas, isso tudo eu entreguei, né? Isso tudo eu corri atrás, isso tudo eu efetivei. Hoje o papel não serve para mais nada. Hoje é um salário mínimo e muito trabalho. E o velho lá, dizendo que é empresário e curtindo com as suas gatas. É assim que funciona os tempos atuais. Porque é o mercado financeiro. Mercado financeiro da fome e da miséria. Na época do início do século XIX era diferente, estava precisando de muita mão de obra, muita. E esse filósofo aí, esse pensador, ele relata, né, as dores do mundo. Então, ele escreveu esse livro, ele tinha 30 anos, conforme está a foto. Ele foi até 72. Ele foi influenciado muito por Immanuel Kant. E esse livro dele e as ideias dele acabou influenciando Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Então, uma coisa puxa a outra. Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Hoje nós temos tudo na nossa mão. Mas a grande questão é, com quem que você vai conversar? Com quem você vai dialogar, trocar uma ideia? Vocês conhecem alguém? Não. Principalmente sobre um assunto chamado filosofia. Filosofia, ou o livro dos espíritos, ou bater um papo. Vamos bater um papo da doutrina espírita? Não. Nos meus 35 anos aí, eu esbarrou muito em mim educadores. Eu fui para centro espírita, eu tive que passar por os educadores, vinham, ensinavam, explicavam, eu fui aprendendo, fui lendo, não sei o quê. Então a doutrina espírita tinha uma coisa interessante, você tem que ler para entender. E hoje a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas com a manifestação, né? A manifestação em si. A pessoa quer uma solução. Estalou os dedos, eu tenho a solução. Então, nós temos várias casas de milagres aí, várias. Temos casas e mais casas de milagres. Mas você sabe o que é uma alma?
Não, não sei. Você sabe o que significa a palavra fratura da alma? Não, não sei, não quero nem saber. Eu só quero saber se você vai resolver o meu problema. Vai resolver o meu problema? Então, não quero saber. Interessante, né? Essa postura nossa é uma coisa interessantíssima. E temos no mundo de hoje também uma filosofia que eu gosto muito. Meu corpo, minhas regras. Eu morro de rir quando eu escuto isso. Meu corpo, minhas regras. Aí eu fico assim, essas pessoas que falam isso, elas não estão em um hospital, elas não estão em cima de uma cama, elas não estão com problema de coluna, porque de tanto eu carregar pedra para os outros, a minha coluna sentou. Então eu fiquei um dia internado, já tenho um diagnóstico de coluna, uma hérnia de disco se apresentou nos meus 35 anos. Você não trabalha há 35 anos se não causar um efeito. Toda causa tem um efeito. Semanas sem dormir, virada de ano para ver se o equipamento vai funcionar na época do milênio, tomar conta de equipamento, ficar noites e noites acordado, puxando quilômetros e quilômetros de cabo. Há uma consequência para isso. Então, quando a gente fala assim, meu corpo, minhas regras, cuidado, tá? Cuidado que nem sempre existe a lei de causa e efeito. Eu estou participando agora dessa lei do efeito. Houve a causa, agora eu estou no efeito. Aí aí tem que trabalhar, é claro, porque eu só posso pensar em me aposentar com 65 anos. Já botei na mão de um advogado, o advogado fez todos os cálculos, é muito bom advogado, por sinal, me disse, tá tudo ok, você em contribuição tá jóia, não tem problema nenhum não, só que a tua idade não deixa, a idade mudou, né? Isso foi em 2018 com a nova eleição do novo presidente, as leis mudam porque é aquilo que eu falei, o mercado financeiro precisa de mais morte para poder deixar as pessoas mais ricas. Essa é a filosofia dos tempos atuais. No tempo do Schopenhauer, a Dores do Mundo já era um pouquinho diferente. Precisava de mão de obra para poder levantar os prédios, os arranha-céus, fazer o bonde andar, fazer o trem andar, os trilhos. E assim foi. Era a época dos escravos. E vamos que vamos. Apesar de que muitos escravos tinham sido libertados. Não. Até hoje nós somos escravos de alguma coisa. Eu poderia aqui estar falando do Marx, poderoso Marx, do comunismo, que ele é ele lançou o livro, né, O Capital, né, que ele fala que é contra o capitalista, né, então ele é contra esse mercado financeiro. E recentemente um presidente popular que gosta de botar o povo, somente eu, no orçamento. O mercado financeiro reagiu mal. Claro, o mercado financeiro é um tigre, devora todo mundo que vai pela frente. E o mercado financeiro é uma coisa interessante, ele se dá bem, dá o golpe nos outros, dá o golpe no próprio investidor, mas o que está lá na cabeça, ele está tranquilo. O mercado financeiro é o seguinte, tem um cara aqui em cima e tem os outros trouxas aqui embaixo. Os trouxas ficam alimentando e recebem os juros desse dinheiro que fica alimentando. Aí se aqui quebrar, os trouxas tudo quebrado. Eu nunca investi em nada. A única coisa que eu investi foi casamentos, seguir a linha normal, né, da espécie. Ele fala isso com bastante propriedade. Quem estiver interessado, dê uma lida nesse livro, que ele fala sobre os casamentos, a procriação da espécie, quem é a responsável para procriar a espécie.
Por que os casamentos hoje estão em pé de guerra? Na época dele também estava. E se bobear até na época de Adão e Eva também, era pé de guerra direto. Por isso que Deus fez o seguinte: vou expulsar os três. Três foram expulsos do paraíso: Adão, Eva e a serpente. Os três. Fechou. E dali começou uma nova sociedade, uma nova ideia de mundo. Surgiu as primeiras cidades, as primeiras aldeias, e a corrupção se lastrou pela terra toda, e Deus disse assim: me arrependo de ter feito o homem, vou destruir. Então, em cima disso, veio a Grécia, depois do grande dilúvio, né? Claro. Começa a surgir outras cidades mais... E a Grécia, ela começa a ser a primeira que o mundo das ideias começa a vir a nos mexer no nosso interior. O mundo das ideias começa a trazer a nossa reflexão interna, independente de governo. Como eu estava falando do Marx, o Marx é um cara que fala de capitalismo, socialismo, comunismo, a diferença dos três, aquela coisa toda no seu livro Capital. Eu acho que eu não tenho nada contra com isso, mas eu acho que se a pessoa não analisar bem, não se conhecer bem, ele pode estar à esquerda, pular para a direita, ele pode estar na direita, pular para a esquerda, ele pode estar na esquerda, pular para o centro, ele pode estar numa igreja, sair da igreja, vai para outra, ele pode estar no centro, sair do centro e ir para o outro, ele pode estar em um monte de lugar, porque estamos vivendo numa modernidade líquida, é a nossa sociedade, modernidade líquida. O que isso significa? Você pega a mão, pega uma bacia, pega a água e mete a mão assim e levanta. Tu pode ver que sai tudo pelos dedos. É isso que está acontecendo hoje. Os relacionamentos são líquidos, fúteis. Então, mas acredite, é o melhor momento. Porque o que está em nossas mãos é o conhecimento desses homens aí. Esses homens aqui, ele nos deu, através de reflexões, uma ideia. E através dessas reflexões deles, ele me diz que você pode até tentar. Você pode até tentar. Mas quando você chegar no final do arco-íris, você não vai ter um pote de ouro. No final do arco-íris você vai ter um livro. Nesse livro vai estar escrito assim: conheça a ti mesmo. Aí sim você vai ter um pote de ouro. Então, esse filósofo é um filósofo e um pensador que ele nos traz uma base de entendimento, de sofrimento. E temos que entender que este sofrimento e esse entendimento é causado por nós mesmos. Somos nós que causamos esse sofrimento. Porque o ser humano, ele é complexo. Nós, seres humanos, somos complexos. Nós gostamos de cobrar. Nós cobramos de Deus, nós cobramos da nossa mãe, nós cobramos do nosso pai, nós cobramos do governo. Nós dizemos assim: o governo tem o dever. Então, Leão Diniz, ele é um pensador espírita. Um livro dele interessante é O Problema do Ser e o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, Leão Diniz, logo pós Kardec, depois que Kardec desencarna, ele lança esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor.
esse livro é uma coisa interessante, porque ele fala que para você ter direitos, você tem o dever a cumprir, como cidadão, como pessoa, como um ser humano. Então, antes de você pedir direitos, você tem o dever antes de cumprir. Aí que está a grande dificuldade. A quantidade de falcatruas que nós, seres humanos, somos capazes de fazer chega a ser assustador. Não a mim, porque, como já disse Terêncio já chegava lá, o romano lá, Terêncio, já chegava e falava: sou humano, nada de humano me é estranho. Então nada de humano é estranho. Por isso que o importante é você estudar a história humana para você não comprometer a própria história. Os corruptos, eles saem da cadeia. Sim. Eles são corruptos, eles vão sair da cadeia porque o dinheiro da corrupção paga o advogado. E paga o juiz, que é corrupto também. Mas não vai pagar a consciência limpa. No século de hoje, um século que, em matéria de consciência, nós não temos nenhuma. A nossa consciência é zero. Então, esse pensador Schopenhauer, lá no seu início do século XIX, em 1851, com 30 e poucos anos, ele escreveu esse livro, As Dores do Mundo. E neste mesmo período, muitos pensadores surgiram. Um deles foi, que eu reafirmo, venho ratificar, foi Allan Kardec. Ele lança seu primeiro livro, dos Espíritos. Então, informações veio para a geração atual. Muitas, não foram poucas informações. Mas hoje nós estamos numa modernidade líquida. O que é isso, uma modernidade líquida? É a nossa sociedade, filosoficamente falando. Então tem que se ler a modernidade líquida, o amor líquido. Mas o que seria isso? É que é muito simples de se entender. A sociedade, ela se baseia em bens e consumo. Pronto. Se eu tenho bens, eu tenho como consumir. E se eu consumo, vou adquirir mais bens. Mas chega no final do ano, eu jogo tudo fora. E nós destruímos o nosso meio ambiente. Para o próximo ano, a virada do ano, construir mais bens. Construindo mais bens, vamos ter mais consumo. Para chegar no final do ano de 2023, jogar tudo fora. E o meio ambiente é atingido. Aí a natureza, o que ela faz? A natureza está no canto dela. Os filósofos sempre falaram isso. Todos os pensadores sempre falaram isso. A natureza, ela é perfeita. Ela sempre está em harmonia. Ou seja, a girafa, os elefantinhos, a baleia, os peixes, estão tudo nos seus devidos lugares, fazendo o que tem que fazer. Aí vem um homem e começa a destruir o meio ambiente. E começa a avançar os seus bens. Ele não quer uma casa, ele quer 10. Ele não quer mais 10 casas, ele quer 20 casas. Ele não quer 20 casas, ele quer 30 casas. Aí ele começa a avançar, avançar, avançar. Aí a natureza reage, claro. A natureza vai reagir. Eu tenho até um vídeo aí, as chuvas de Petrópolis, né? Quantos prefeitos passaram estão podres de rico por causa dessas chuvas? E eu vou dar uma profecia. 2023 vai ter chuva e vai cair de novo muita coisa lá em Teresópolis e Petrópolis.
muitas cidades vão ficar inundadas, você sabia disso? É profecia, tá? Vai morrer muita gente. Até eu posso morrer também. Então, essa é uma profecia. É uma realidade nua e crua. E nós fomos alertados disso. Esse nosso amigo aí, Arthur, ele está orientando nesse livro, 1831. Eu vou dar uma lida num capítulo do livro dele e espero que toque na sua alma. Se não tocar na sua alma, vai tocar na sua ferida. Porque as dores do mundo pertencem única e exclusivamente nossa, individual. Não tente depois buscar a Deus o perdão. Não tente buscar a Deus a salvação. Porque se você não consegue entender a si próprio, como é que você vai conseguir pedir a Deus a salvação? Bom, vamos dar uma olhada num capítulo desse livro. Vamos ver o que a gente pode esmiuçar desse resumo. É rápido. Então aqui está o egoísmo. O egoísmo inspira um tal horror que inventamos a delicadeza para ocultá-lo como uma parte vergonhosa, mas ele rasga todos os véus e traz-se em todo encontro em que nós esforçamos instintivamente por utilizar cada novo conhecimento, a fim de servir a alguns dos nossos inúmeros projetos. Nosso primeiro pensamento é sempre saber se tal homem nos pode ser útil para alguma coisa. Se não nos pode servir, já não tem valor algum. Suspeitando a tal ponto desse sentimento em nossos semelhantes, que se nos suceder pedir-lhes um conselho ou um esclarecimento, perdemos toda a confiança no que nós disserem. Se supecemos por um momento o que tem aí um interesse qualquer, porque pensamos imediatamente que o nosso conselheiro quer servir-se de nós como um instrumento e atribuímos o seu parecer não à prudência da sua razão, mas às suas intenções secretas, por muito grande que seja a primeira, por muito fracas e distante que seja as segundas. O egoísmo, por natureza, não tem limite. O homem só tem um desejo absoluto: conservar a existência, eximir-se de qualquer dor e de qualquer privação, que almeja a maior soma possível de bem-estar. É a posse de todos os gozos, é de que é capaz de imaginar. É que se esforça por variar e desenvolver incessantemente qualquer obstáculo que surja entre seu egoísmo e suas cobiças. Excita-lhe a raiva, a cólera, o ódio e um inimigo que precisa esmagar. Desejaria tanto quanto possível gozar tudo, possuir tudo, não o podendo, almejaria pelo menos dominar tudo. Tudo para mim, nada para os outros. Interessante, né? Interessante. No livro do cara, numa visão no início do século. Então, quando eu adentrei neste mundo da filosofia, esse mundo da história, eu cheguei à conclusão a mesma que Deus chegou.
Me arrependo de ter feito o homem. Me arrependo de ter feito. Quando houve o primeiro grande dilúvio, tem pessoas, é claro, as pessoas egoístas, que têm poder, que têm muito dinheiro, essas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Não existe nada. Eu vou morrer e vou levar tudo comigo. Vou levar tudo comigo. Não vai ficar nada para ninguém. Tadinho. Mas só que ele está tendo uma oportunidade que o nosso amigo Arthur não teve naquela época. Ele tinha que escrever à luz de vela, ele teve que escrever, olha, foi difícil aquela época, mas ele deixou essa mensagem, esse capítulozinho aí, o egoísmo, é um capítulo desse livro. Só o egoísmo já faz a gente refletir sobre a dor. Por que a gente sente tanta dor? Por que a gente sofre? Aí quando você vai no hospital, como eu já trabalhei também num período no hospital, fiquei 2 anos e pouquinho trabalhando no hospital, eu vi muita dor. Eu ali eu vi a justiça, eu vi dor e morte. E eu percebi que eu não conseguiria curar ninguém fazendo um exame de radiografia, não ia conseguir curar ninguém. Eu percebi que o problema que eu tive na coluna foi para deixar os outros ricos. Mas aí que tá, eles não ficaram ricos. Eles não ficaram. E eles estão apavorados. Estão com medo da morte. Eles escolhem os seus escravos, pagam o salário mais miserável que puder, para ele chegar e ficar fumando o seu charutão no meio dos seus colegas aristocratas, falando de futebol e falando de mulher. Esse nosso amigo Arthur, na época, ele debatia nas faculdades que poderíamos melhorar o futuro. E o futuro chegou. O futuro está aí. Está na sua mão, está na minha. E estamos descobrindo que no final do arco-íris não tem nenhum pote de ouro. Não é possível. Não é possível. Que pessoas ainda acreditem nisso. E hoje o estudo, com a facilidade que está tendo, vocês podem ver que com 2, 3 cliques eu já cheguei dentro de um livro. E já partilhei com vocês um estudo. E posso partilhar com vocês uma coisa que todo mundo mais teme. Eu vou mostrar agora. Quem vai poder evitar isso? Quem tem o elixir para evitar isso? Vamos dar uma olhada no que ele fala nesse outro capítulo. Então esse nosso egoísmo de ter tudo para nós, somente meu, tudo é meu. E lembra daquela regrinha que eu falei agora há pouco, que meu corpo, minhas regras? Então vamos fazer um teste do seu corpo, suas regras. Para de respirar e vê o que acontece. Pensa agora, coração, pare de bater. Pede ele para parar de bater. Vê o que acontece. Mas o corpo não é meu corpo e minhas regras, não é você que define? Então seu corpo e suas regras é para as minhocas. Tá? É as minhocas que vai definir as regras para seu corpo e sua famosa regras de egoísmo. Então, esse nosso Arthur, ele deixou um tema em cima desse egoísmo. Tudo é meu, não dependo nada de ninguém, não dependo de filha da P nenhum, mas pior que depende. Casamentos arranjados, casamentos com interesse, bajulação de chefinho para ganhar alguma coisa no final.
Tudo egoísmo. Eu vou entregar o outro, mas vou me dar bem. Vai não. Vai. Vou me corromper, vou ficar rico, mas eu vou me dar bem. Não vai dar. Não vai dar. Não pensa você que não vai. Sabe por que não vai? Vou te mostrar agora. Não sai daí não. Não foge. Aqui está. A morte. Vamos ver o que o nosso filósofo está dizendo sobre ela. O amor e a morte e a humanidade, e não as individualidades insignificantes e miseráveis que podem assegurar a duração. O que o sono é para o indivíduo é a morte para a espécie. Só a vontade é indestrutível, eternidade da matéria, suprema indiferença da natureza perante a ruína dos seres, que pela morte recai no seu seio. A morte é o gênio inspirador, a musa da filosofia. Sem ela, dificilmente ter-se-ia filosofando como eu faço. Nascimento e morte pertencem igualmente à vida e se formam em contrapeso. Um é uma condição da outra. São as duas extremidades, os dois polos de todas as manifestações da vida. O que é a mitologia hindu, é a mais sábia de todas as mitologias, exprime por um símbolo, dando um tributo a Silva. Sivana, o deus da destruição. Um colar de caveiras, linguagem, órgão e o símbolo da geração. Porque o amor é a compensação da morte, e o seu correlativo essencial neutraliza, suprime-se um ao outro. Por isso os gregos e os romanos adoravam esses preciosos sarcófagos, que ainda hoje se vê com baixo relevo, figurando festas, danças, casamentos, calçadas, combates de animais bacanais, numa palavra, a imagem da vida mais alegre, mais animada, mais intensa. Até mesmo grupos voluptuosos, sátiros unidos a cabras, o seu fim tendia evidentemente a preocupar o espírito da maneira mais sensível. Com o contraste da morte do homem que se chora, encerrado no túmulo, numa vida imortal da natureza. A morte é a solução dolorosa do laço formado pela geração com voluptuosidade. É a destruição violenta do erro fundamental do nosso ser, o grande desengano. Essa é a morte. Vocês viram que ele começa falando que a morte para a natureza, é só mais um. Você pega o corpo, enfia no buraco, tampa. Aquele corpo vai se degenerando, a terra vai consumindo essa sua vaidade, esse seu egoísmo, esses seus bens vão sendo tudo corroído, sua ideia, meu corpo, minhas regras, tudo acabou. Então a morte leva o que é para a terra. Da terra o que é da terra. O que vai para o mundo das ideias? Aquilo que você colocou em prática. Se você é egoísta, se você é orgulhoso, se você é vaidoso, se você tem essas características, e descobrir uma coisa, todos têm. Então já dá para ter uma noção da nossa situação, filosoficamente falando. Por isso que nós estamos no mundo líquido. Você não me valoriza em nada e eu não valorizo você em nada. Porque você não tem nada para mim a oferecer e eu não tenho nada para você a oferecer, a não ser que seja isso. Vamos ler e debater. E esquece. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. As pessoas vão falar assim para mim, eu quero ganhar, Júlio, eu quero saber de dinheiro. Quanto eu vou ganhar? Aí, beleza.
Mas quando você chega no médico, no consultório, o médico diz assim, olha, aqui o que eu posso te dizer é que começa a se despedir porque acabou. Como assim? Mas eu não tenho tempo para isso. O médico vai olhar assim, não, é só procura um psicólogo, um terapeuta, alguém, porque isso não é minha área não. Minha área é só, cada médico tem a sua área. Tem um ortopedista que é lanternagem, né? Ele faz a lanternagem. Tem um cirurgião que é corte e costura. Cada um tem a sua especialidade. Aí ele vai chegar, procura lá um psicólogo, tá aqui, eu vou encaminhar a senhora, o senhor, para o psicólogo. Porque a minha parte eu já fiz, está diagnosticado que dá para fazer isso, mas infelizmente não tem muito o que fazer não. Vou morrer. Ah, mas eu não tenho tempo para morrer. Quando a gente nasce, a gente já tinha que ter uma ideia que vai morrer um dia. Se a gente tivesse essa consciência que nós vamos morrer um dia, eu acho que o mundo seria mais equilibrado. Porque o ser humano ele tem um egoísmo tão grande que ele pensa o seguinte, eu vou morrer, então eu quero viver agora tudo que eu não vivi. Nossa, é aquilo que eu acabei de ler do capítulo. É festa baderna, é festa baderna, é festa baderna. Às vezes a pessoa já morre bem antes, já se antecipa antes. Muita gente se suicida, como se dissesse assim, resolvi o meu problema. Mas lembra que eu falei? Foi lançado, na mesma época desse pensador aí, foi lançado o Livro dos Espíritos. Aí o Livro dos Espíritos chegou e falou o seguinte, a morte do corpo é uma coisa, a alma é imortal. Se está doendo com o corpo, imagine com a alma, vai doer muito mais. O Livro dos Espíritos diz assim, se você puder resolver agora, que está reencarnado, resolve. Resolve logo agora. Não é à toa que Jesus também falava isso, né? Reconcilie-te com teu irmão enquanto estiver em jornada. Reconcilie-te com teu irmão enquanto estiver em jornada. Porque depois, quando vier a separação, ele vai te levar no tribunal. E lá você será acusado. E lá você será preso. E não sairá de lá até pagar o último centavo. Então, você está pensando o quê? Acabou, morreu, acabou? Não. Você vai ficar vagando pelos seus 500 mil, vagando aí atrás dos seus bens. Você vai estar aí. O livro Céu e Inferno retrata isso muito bem. Agora, a filosofia, viu o que é a filosofia? É a morte. A filosofia estuda a morte. Como nós devemos viver para morrer em paz. Viver em paz para morrer em paz. Então, essas foram as duas ideias que eu recebi desse autor, esse filósofo, junto com outro professor, o Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. Ah, não acredito em nada disso. Não tem problema. Ou você está certo, ou todos os pensadores da Grécia clássica, do Império Romano, que aderiu a esse conhecimento, aí virou a filosofia Grécia Antiga e depois grego-romana, a educação grego-romana. No ocidental surgiu vários pensadores, esse é um deles, e ele fala a mesma coisa desde lá da Grécia. Ou eles todos estão errados, ou você está muito certo.
eu estou errado no meu pensamento, na minha situação, porque eu vejo na minha sociedade que ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Mas existe um ditado, ou é pelo amor ou é pela dor. Você é que escolhe. Que maravilha, que bom, né? Você é que escolhe. E existe para finalizar esse nosso bate-papo, esse estudo partilhado, eu tenho a dizer o seguinte: um sábio disse: a morte foi criada como nivelador universal. Pobre, rico, bilionário, investidor, podre de rico, pobre, miserável, que não tem nada. Aí, ó, a morte nivela tudo. É a grande justiça divina. A alma, ela volta para o mundo das ideias. E o que você adquiriu nesse período que você estava tendo antes que a morte cessasse? Adquirir bens. Ah, tá. Beleza. Certo. Mas você não leu nada, nunca estudou nada, não ligo para isso não. Eu gosto de beber e farrar. Entendi. Bom, cada um com o seu cada um, não é isso? Cada um com o seu cada um. Aí não podemos nos questionar. Ah, mas hoje temos bastante tecnologia. O que você... Ah, tá. Aí o cara estica o assunto e pergunta para você assim: ah, tá, vocês têm bastante tecnologia. O que vocês fizeram com a tecnologia? Não, eu fiquei seguindo as pessoas. Ah, tá. Aprendeu alguma coisa seguindo as pessoas? Não, eu aprendi a consumir mais ainda. E acabei sendo consumido. Ah, tá. Beleza. Então é isso. O conhecimento todos têm. É a única coisa que é de graça hoje. Hoje é de graça. Praticamente de graça. É o conhecimento. Basta querer ler. É uma pena. Eu estou lendo, estou estudando em homenagem a esse autor aí. Quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais eu tenho vontade de buscar mais. Porque estão me deixando cada vez mais ansiosos, apaixonados. E eu percebi que os erros são os motivos. Não mudou nada. É isso aí. Até o próximo encontro. Devo falar de outro filósofo desse aí. Dessa época aí. E mostrar alguns dizeres e ver se a gente encontra algum parecer favorável ao a nossa vontade de querer ser rico. Por enquanto, até agora que eu já li, tá ruim pro homem, tá ruim pro ser humano, tá muito difícil. Paz e amor.